Rapaz, hoje o dia foi pesado, tô aqui com enxaqueca tensional que você nem imagina. Quantas vezes você já ouviu alguém falar dessa maneira, que tá com enxaqueca emocional? Então, é um termo muito falado pelos portadores da enxaqueca, só que às vezes isso não tem um significado adequado e é esse tema que eu quero trazer para vocês hoje. O que é que significa enxaqueca tensional? Será que é um tipo específico de enxaqueca? É uma mistura de enxaqueca com cefaleia tensional? O que é que quer dizer esse termo enxaqueca tensional? Eu vou te explicar. Continue assistindo, seja bem-vindo. Eu sou Paulo Faro, sou neurologista, especialista em dores de cabeça e você está em meu canal, onde aqui você aprende sobre os mais diversos tipos de dores de cabeça, seus tratamentos, como investigar, tudo sobre o mundo das dores de cabeça. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é que existem diversos tipos de dores de cabeça já descobertos hoje. E realmente, os dois principais tipos e mais comuns em toda a humanidade são a cefaleia do tipo tensão, ou cefaleia tensional, ou dor de cabeça tensional, que afeta cerca de 30% da população mundial, e a enxaqueca, que vai afetar em torno de 15% da população mundial também. E existem algumas características que se assemelham entre elas, mas também tem outras características que as distinguem de uma maneira muito bem clara, e é isso que eu quero diferenciar aqui para vocês nesse vídeo. Então vou falar primeiro das distinções, do que é que faz a gente definir que a pessoa tem uma enxaqueca e que a pessoa tem a cefaleia tensional. Então vamos analisar. Vamos lembrar que as cefaleias primárias nós as definimos de acordo com as características dos sintomas. Então, depende da localização, intensidade, qualidade da dor, sintomas associados, frequência e duração. Então, baseado na descrição de cada uma dessas características, eu vou determinar se o meu paciente tem uma enxaqueca, se tem uma cefaleia tensional ou se tem qualquer outro tipo de dor de cabeça. Então, vamos lá às características de cada um. Em relação à localização, a enxaqueca, na maioria das vezes, provoca uma dor de cabeça unilateral, de apenas um dos lados, e a característica mais clássica é alternante. Então, ora a pessoa sente aqui, ora desse lado, e vai migrando realmente a localização da dor na cabeça. Já na cefaleia tensional, a dor de cabeça, em cerca de 90% das vezes, é dos dois lados da cabeça, bilateral. Em relação à qualidade, a enxaqueca, no geral, é uma dor pulsátil, latejante. A pessoa percebe como se fosse um coração batendo na cabeça. E já na cefaleia tensional, em 99% dos casos, a dor de cabeça é em aperto, em pressão. Até um exemplo que a gente dá é como se tivesse uma faixa apertando a cabeça da pessoa, mas não pulsátil. Outra característica é que a enxaqueca naturalmente provoca uma dor de moderada a forte intensidade. Já na cefaleia tensional, a dor é de leve a moderada intensidade. Ninguém vai sentir dor de cabeça forte, incapacitante, que não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir realizar as suas atividades por causa dessa dor tensional. Isso não vai acontecer. E outra coisa que diferencia muito os dois tipos de dores de cabeça é o seguinte: a enxaqueca, ela é riquíssima em sintomas associados. Aí vamos lembrar, sintomas associados quais são? Náusea, que é um enjoo, vômito, incômodo com luz, incômodo com barulho, incômodo com cheiro, tontura. Tudo isso pode vir e na maioria das vezes vai vir associado junto com a dor de cabeça numa crise da enxaqueca. É onde tudo incomoda aquela pessoa. Já por outro lado, na cefaleia tensional, não. Na cefaleia tensional eu costumo dizer que é só dor que acontece com aquela pessoa. Se muito, a pessoa pode ter um leve incômodo com luz ou um leve incômodo com sons, com barulhos, mas nada de dizer assim: ah, poxa, tô com dor de cabeça, tô com enjoo, então tô com a cefaleia tensional. Não, isso não vai acontecer. Na verdade, é uma das dicas que eu ensino, que se a pessoa tem uma dor de cabeça associada a enjoo, uma coisa com certeza nós sabemos que ela não tem,
que é cefaleia tensional, porque a cefaleia tensional não vem associada com enjoo, com náusea e muito menos com vômito. Uma outra característica que também vai diferenciá-las é a duração das suas crises. A enxaqueca tem uma duração que varia de 4 a 72 horas. Já a cefaleia tensional é uma duração que varia de 30 minutos a 7 dias. Então, bem mais curta que a enxaqueca, mas também pode ser muito mais longa, né, durando aí uma semana. Agora, certo, estou explicando as diferenças, mas o tema é enxaqueca tensional, né? E de onde vem isso aí? Por que você pode estar se perguntando, por que o Dr. Paulo está aí falando sobre as diferenças? Pelo seguinte, aí quando a gente vai falar sobre os gatilhos, né, tanto da enxaqueca quanto da cefaleia tensional, é onde as duas convergem, é onde nós temos semelhança entre esses tipos de dores de cabeça. Os principais gatilhos entre elas são alteração no sono e estresse, tanto emocional quanto físico, cansaço e tal. E aí é onde a pessoa diz, poxa vida, eu estou com a dor de cabeça tensional. Então o termo popularmente usado para descrever como tensional é quando a pessoa tem um dia estressante, um dia cansativo, teve muita raiva, teve discussão e ficou muito irritada. Aí a pessoa diz assim, poxa vida, meu dia foi tenso. Se ela desenvolve uma dor de cabeça ou por acaso, se essa pessoa tem enxaqueca e desenvolve uma crise de enxaqueca, muito provavelmente essa pessoa vai dizer assim, hoje eu estou com a enxaqueca tensional, mas na verdade não existe enxaqueca tensional. É a mesma coisa que eu dizer assim, eu estou com a enxaqueca chocolate, eu estou com a enxaqueca insônia, eu estou com a enxaqueca desidratação. Como assim? Não pode isso. Enxaqueca é enxaqueca, né? O que as pessoas geralmente diferenciam são os gatilhos na enxaqueca. Então, qual seria a maneira correta? Eu estou com a crise de enxaqueca, que hoje foi desencadeada por um estresse emocional, por uma tensão emocional, tensão muscular, porque eu não dormi bem. Então, eu tenho uma enxaqueca e essa enxaqueca, essa doença, ela foi ativada por aquele gatilho, que nesse caso, repetindo mais uma vez, foi um gatilho tensional, tá bom? Mas, como eu falei, nada impede da pessoa ter um episódio de cefaleia tensional que também pode ter sido desencadeado por uma crise tensional, por uma crise de estresse, ansiedade, essas questões. Então, eu espero que aqui eu tenha explicado muito bem para vocês essa questão, vocês tirem da cabeça o termo enxaqueca tensional. Não existe, muito pelo contrário, isso vai te conduzir a alguns rumos que não são interessantes para o seu tratamento, para a sua melhora na qualidade de vida. Inclusive, eu acho que eu vou até fazer um vídeo na próxima semana sobre isso. Tá bom? Se você gostou, deixa sua curtida, deixa seu comentário. Se ainda não me segue, seja bem-vindo. Tá perdendo tempo por quê? Começa a me seguir para aprender mais sobre as dores de cabeça e até a próxima semana. Um abraço!